Estamos chegando ao final da nossa temporada A Lógica da Existência Humana. E é hora de nós entendermos, finalmente, o grande resgate, o grande final do plano que Deus tem para cada um de nós. É hoje, no programa Escola Bíblica. Olá, boa noite, tudo bem com você? Uma alegria estarmos juntos. Esse é o nosso penúltimo dia dessa temporada, onde a gente trabalhou o tema Lógica da Existência Humana. É claro que a gente tem muitos outros temas que eu julgo, por exemplo, que são interessantes que a gente aborde. A gente vai fazer isso ao longo do ano, quando a gente retomar outros temas, porque a partir de segunda-feira, dia 18 de abril, nós estaremos juntos, é 18, segunda? 18 de abril, nós estaremos juntos estudando o que está apresentado agora no nosso novo guia de estudos, que é a Procura da Verdade. Então, é a partir de segunda-feira. A gente vai concluir o que a gente está apresentando na revista Princípios, mas a partir de segunda-feira, a Procura da Verdade, nós estaremos juntos. E aí eu vou ser um pouco mais detalhista com o guia de estudos. Então você pode solicitar esse guia, a gente vai abrir tema por tema. Lógico que às vezes em uma noite a gente não consegue abordar um único tema, tá bom? Então, a partir do dia 18 de abril, nós estaremos juntos estudando a Palavra de Deus. Eu quero orar para que hoje o Senhor mais uma vez nos ilumine ao apresentarmos esses dois últimos temas, hoje e amanhã, e a gente conclui assim o grande final, o resgate final, e a gente tem temas interessantes para a gente abordar aqui hoje e amanhã, tá bom? Antes eu quero orar, e eu quero orar pelos amigos que têm interagido com a gente, eu quero orar pelo Silvio e também pela Ana Clara, que é a sua filhinha, que Deus abençoe a vocês. Estou assistindo o programa. Eu também quero orar pelo Rafael Soares, o Aguinaldo Ferreira, a Rayane Soares, uma família que está sempre ligado com a gente. Quero orar também pela Aldineia, ela que pede oração pela sua vida espiritual e também por sua saúde. Eu quero orar pelo Carlos Eduardo Piovesan. Um abraço, Carlos. Deus continue abençoando você. Eu quero que orem aqui também, está dizendo nosso telespectador. Eu quero que orem por mim. Estou com muitos problemas na minha vida. Creio muito na oração. Também quero orar o pedido de oração aqui da Vanessa, o pedido em favor da Vanessa, das suas filhas Isabelle e Laura, eles que são de Ouro Verde, em Goiás. Quero orar por você. Se você tem um pedido especial, se você tem uma dúvida, gostaria que a gente estivesse interagindo aí, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa, que é o 12 98109 1268. A gente tem a Lídia, que faz um atendimento, responde as perguntas, ela que tem a sua formação em teologia. Então, por favor, fique à vontade, tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento ao abrirmos a sua palavra. Pai do céu, é hora de a gente abrir a tua palavra. A gente tem tanta coisa para descobrir. Às vezes a gente fica até assim, ansioso, preocupado. Poxa, será que a gente consegue dar todo o recado no tempo? Mas nós queremos ficar em paz nesses momentos, tranquilos, porque aquilo que o Senhor nos der oportunidade, nós queremos absorver, queremos colocar no nosso coração e queremos viver.
que o Senhor nos ilumine agora. Eu quero orar por cada um dos telespectadores, que o Senhor nos dirija, que o Senhor esteja conosco, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Nós trabalhamos ontem, temos trabalhado, ao longo da semana, na temporada lógica da existência, já trabalhamos a origem, a queda, os resultados, o que o Espírito de Deus faz conosco. Essa semana temos trabalhado a restauração final e nós enfatizamos 2 dias já o tema da volta de Jesus. E a partir de hoje eu quero... Vou voltar aqui, perdão. Achei que a gente estava voltando com o tema de ontem, né? É aqui. Eu separei esse texto que nós abordamos e quero começar com ele. Só para você situar, talvez você que não esteja acompanhando o programa, nós trabalhamos 2 dias a volta de Jesus especificamente, e descobrimos que a volta de Jesus é um evento visível, da mesma forma como ele subiu ao céu, ele vai voltar, e o Senhor Jesus quer que a gente esteja atento, e a gente analisou a parábola da figueira para que a gente não seja pego de surpresa, e aqueles que estiverem ligados a Deus estarão preparados naquele momento. Aqueles que se afastaram, aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus, esses serão tomados de surpresa. E eu li o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu só enfatizei aqui, pedi para o Wallace sublinhar para a gente essa expressão, eis que vem com as nuvens. Da mesma forma como ele foi, conforme o texto de Atos capítulo 1, verso 11, que a gente vai ler em seguida. E todo o olho, aqui originalmente a ideia é de olho físico, a palavra é oftalmo, isso mesmo. Quando a gente precisa de um especialista para um exame dos olhos, a gente procura um oftalmologista, um especialista no olho. Então, todo o olho físico vai ver o Senhor voltando. Até aqueles que o transpassaram. Essa expressão significa aqueles que o perseguiram, aqueles que o maltrataram, aqueles que o levaram à morte. Então, esse é um evento, como eu mencionei, um evento público. E agora, em Atos capítulo 1, verso 11... E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Os anjos falam isso. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Eu pedi que fosse sublinhado algumas palavras que são importantes aqui para a gente ligar com o verso anterior. Primeiro, eles estavam olhando. Então, esse olhar físico foi o olhar de quando Jesus ascendeu ao céu e será o olhar de quando Jesus estiver voltando. E vocês estão olhando para as alturas. Essa expressão significa céu. Nesse verso céu, a expressão céu se repete 3 vezes. Por quê? Porque este é um momento importante que a gente grave essa expressão, segundo o autor bíblico. Eles olhavam para aquele lugar, o céu. E esse Jesus que dentre vós foi levado, a expressão assunto, ao céu virá do mesmo modo como o viste subir. Então essa é a ênfase do texto, o céu, o lugar que eles deveriam olhar. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, aqui só para a gente lembrar o contexto, que é importante quando a gente estuda a Bíblia. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A gente já estudou esse texto, essa expressão dormem aqueles que estão mortos. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia os que estão mortos. Vamos lá, verso 15 e 16. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa expressão, os mortos ressuscitarão primeiro, ela tem que ser combinada com o verso anterior, que diz que trará em sua companhia os que dormem. Então, olha que interessante. O trará em sua companhia não significa quando Jesus está vindo, essa é a segunda vinda. Não significa que o Senhor está trazendo eles de um lugar onde eles estavam. Não. Trará em sua companhia significa, na expressão aqui seguinte, que eles vão ressuscitar. Verso 17 e 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, levados, juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essa expressão já foi usada pelo apóstolo Paulo aqui quando a gente leu outro texto de Tessalonicenses se referindo à vinda de Jesus. Duas coisas são importantes aqui. Quando Jesus vem, os mortos que acreditaram no Senhor levantam da sepultura. E junto com aqueles que estão vivos, são levados para o céu. Então, é importante que a gente entenda que aqui há um encontro de um único grupo que se divide em dois. Quem é esse único grupo? Aqueles que amaram a volta de Jesus, amaram o Senhor Jesus e estão aguardando Ele. Dá para você entender? Mas esse grupo se dividiu. São os que estão vivos e os que morreram. Quando Jesus vem, os mortos ressuscitam e encontram com os vivos que creram. E eles são levados para o céu. Esse é o segundo momento. Eles são levados. Se encontram, ressuscitam, os mortos se encontram com os vivos e são levados para o céu. Sequência. Apocalipse capítulo 19, verso 21. Os restantes, o contexto aqui é o grande final. É o momento da volta de Jesus. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem é esse grupo? Aqueles que estão vivos quando Jesus volta, mas não estão aguardando a volta do Senhor. A gente vai bem tranquilo porque tem muito mais informação para você entender os momentos finais da história desse mundo. A gente vai para o intervalo, a gente volta já. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nós estamos concluindo nossa temporada, a lógica da existência humana. E agora estamos vendo o que acontece por ocasião da segunda vinda de Jesus. A gente foi para o intervalo entendendo que quando Jesus volta, algumas coisas acontecem. Eu vou resumir um pouquinho mais para frente, mas só para enfatizar. Quando Jesus volta, a gente tem aqueles que aguardavam o Senhor Jesus e estão vivos. Eles têm um encontro com aqueles que morreram e aguardavam a volta de Jesus. Estavam mortos, o sono da morte. Quando Jesus vem, eles ressuscitam, encontram com os vivos e são levados agora para o céu. Vamos lá. Agora há um grupo, Apocalipse 19, 21, que foi morto, foi destruído. A linguagem apocalíptica diz que eles pedem para que os montes e os rochedos caiam sobre eles. Eles não suportam ver a glória do Senhor Jesus e eles morrem.
E Apocalipse capítulo 20, verso 5, diz que os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A gente vai ler outros versos de Apocalipse capítulo 20, mas que grupo é esse? Então a gente tem o grupo daqueles que estão vivos e não esperavam a volta do Senhor Jesus. Esse grupo morre, são destruídos. Mas não é destruição final. Eles passam pela dor do sono da morte. Todos os que rejeitaram o Senhor Jesus passarão por esse momento, o sono da morte. Todos. Agora, há um outro grupo, aqueles que não esperavam Jesus voltar, não amaram o Senhor Jesus e estão mortos quando Jesus vem. O que acontece com eles? Eles dormem. Eles continuam dormindo, até que se completem 1000 anos. Vamos lá, na sequência. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado, aqui é a sequência do verso 5. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Dá para entender aqui? Ficou claro para você? A gente tem... Eu acho que a sequência vai ficar mais fácil. Vamos lá. Aqui ficou mais didático aqui. Vamos lá. Existem hoje, e sempre existiu, 2 grupos de pessoas. Quem são eles? Os que amaram a Deus e os que não amaram a Deus. Eu coloquei de uma forma muito simples aqui para você entender a separação. Porque eu podia trabalhar o que significa amar a Deus, o que significa não amar a Deus. Mas de uma forma simples é isso, tá? E esse julgamento, ele não é humano, tá bom? Ele é divino. Eu não posso determinar quem vai ser salvo e quem não vai ser. Não cabe a mim. O único que tem a capacidade de avaliar cada ser humano de salvação e perdição é Deus. Quando a gente estuda, por exemplo, a parábola do trigo e do joio, não é minha responsabilidade de separar o joio, tirar a erva daninha. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente se coloca numa posição de juiz. A gente diz, você está perdido. Você está salvo, você está perdido. Isso não cabe a mim. Só Deus tem essa capacidade. Então, de uma forma bem didática, 2 grupos de pessoas sempre existiram. Os que amam e os que não amam a Deus. Mas esses grupos se dividem, se subdividem. Os que amaram a Deus estão vivos e os que amaram a Deus estão mortos. Agora pensando por ocasião da volta de Jesus, tá? Sequência. E também há outro, aqueles que não amaram a Deus estão vivos quando Jesus voltar. E aqueles que não amaram a Deus estarão mortos quando Jesus voltar. Então vou voltar aqui rapidamente. Hoje a gente tem os que amam a Deus e os que não amam, vivos e mortos, tá? E a gente tem os que amam a Deus que estão vivos e os que amam a Deus que estão mortos. E quando Jesus voltar, esse grupo estará lá. E esse grupo que não amou também, os vivos e os mortos. E eles estarão lá. O que acontece com esse grupo aqui? Os que amaram a Deus quando Jesus volta estão vivos. Eles estão vivos, se encontram com os mortos que acordaram e são levados para o céu e ficam com Cristo durante 1000 anos no céu. A gente já vai entender o que isso significa, tá? Os que não amaram a Deus e estão vivos, eles morrem quando Jesus vem. O sono da morte, tá? Não a morte eterna. E os que não amaram a Deus e estão mortos, diz o texto, continuam mortos. Há um grupo que ressuscita para ver o poder e a glória da segunda vinda, mas eles voltam a morrer. Aqui não cabe, não quero entrar nessa linha, senão a gente vai desviar, eu não consigo dar todos os detalhes. Mas, basicamente, é assim, continuam mortos e esses morrem. Sequência.
Se você tem a sua Bíblia aí, você pode ler comigo, com bastante tranquilidade. Apocalipse, capítulo 20, verso 1 e verso 2. A pergunta é: como fica a terra durante este período? A gente não tem os que amaram, porque estão no céu, e a gente não tem os que rejeitaram, porque estão mortos. Como fica a terra? Vazia, sem nada, sem forma e vazia, diz a linguagem apocalíptica. E aí? Então vi descer do céu, Apocalipse 20, verso 1 e 2, um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, verso 3 e 4. Fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Eu vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A gente tem aqui a prisão de Satanás, a gente tem aqui um grupo que está no céu reinando com Cristo durante 1000 anos, e a gente tem aqui aqueles que estão mortos e rejeitaram o Senhor Jesus. Primeira explicação: o que é essa prisão de Satanás? O texto diz, para que ele não mais enganasse as nações. Essa prisão, a gente usa a expressão, ela é uma prisão que ele não tem quem tentar. Ele é uma prisão, não é física, é uma prisão mental, psicológica, porque esse é o trabalho dele. Ele não engana, é circunstancial, ele não engana as nações. Satanás está preso até que os 1000 anos se completem. Mas há um grupo que está no céu, aqueles que amaram a Deus. E o que eles estão fazendo no céu? Reinando com Cristo. Foi dado para eles, diz o texto bíblico, a autoridade de julgar. Ou seja, eles estão entendendo a justiça de Deus. Amanhã eu vou voltar com esse tema, mas eu queria parar aqui um pouquinho. Primeiro, dizer para você que a gente tem a revista Princípios para você aprofundar seu conhecimento. É só mandar uma mensagem para o 12 982 44 44 49. Mas eu queria dizer para você que aqui se vê que Deus é justo. No mundo de injustiça, eu posso confiar que Deus é justo. E hoje, Ele está dando para mim e para você a oportunidade de entregar o coração para Ele. Para aquele grande dia, quando Ele voltar, estando vivo ou morto. Se estiver morto, que eu acorde. Se estiver vivo, que eu me encontre com aqueles que eu amei e eu viva a eternidade. Eu quero orar por você. Você deseja, neste momento, pedir a orientação do Senhor para entender este assunto? Você deseja? Você quer confiar que Deus é justo? Um justo juiz? Amanhã a gente vai se encontrar para falar um pouquinho deste momento, de entender a justiça e o amor de Deus que estão ligados. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque o Senhor é justo e amoroso. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de salvação. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, que eles entreguem o coração para Ti, que
que eles abram o coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Faz um milagre em nós, em nome de Jesus. Amém.